brasileiros se mudam para os Estados Unidos sem fazer o correto planejamento imigratório e acabam achando que essa conta fica muito cara. E fica mesmo. Eu já gravei um vídeo aqui sobre isso, mas eu quero reforçar a importância de se fazer o planejamento pré-imigratório, principalmente para você que está de mudança para os Estados Unidos, por conta do conceito bastante falado aqui, que é o conceito da tributação global dos rendimentos. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos tributam globalmente a renda, e dependendo do patrimônio que você tiver aqui no Brasil e dos tipos de ativo que você mantiver aqui no Brasil, o impacto nos Estados Unidos pode ser muito alto tributariamente falando, além das multas que podem vir a ser aplicadas pelo fisco americano por não cumprir com as obrigações que são exigidas localmente. Então, antes de você se mudar, algumas recomendações que podem parecer básicas, mas que são de bastante impacto positivo para você que está de mudança para os Estados Unidos. Por exemplo, a reorganização dos seus investimentos e de participações societárias em algumas empresas aqui no Brasil. Os seus investimentos, assim como a renda que você tem aqui no Brasil, né, o rendimento que você tenha desses investimentos e algum salário ou renda que você tem aqui no Brasil, é tributado nos Estados Unidos, e as participações societárias, elas requerem um tratamento bastante cuidadoso, principalmente com relação aos forms que precisam ser cumpridos nos Estados Unidos. Então, uma forma de evitar essa dor de cabeça é fazendo uma reorganização desse seu patrimônio antes de ir para os Estados Unidos. Por exemplo, uma outra coisa, a estruturação de algumas holdings ou montagens de trust podem vir a ser também opções interessantes para você que está de mudança para os Estados Unidos. Lembrando que essas estruturas societárias, trusts ou outras ferramentas de planejamento patrimonial e sucessório, ela é muito individual, gente. Então isso precisa ser analisado caso a caso, de acordo com a necessidade de cada família, de acordo com a realidade de cada família, não copiando nenhuma estratégia de ninguém, mas essa análise ela pode ser muito importante também nesse momento. A questão da definição do momento em que você vai fazer essa transição, né, essa ida para os Estados Unidos, a questão de data muitas vezes ela pode ser bastante relevante, bastante determinante. Lembrando que quando você obtém o seu green card, você ainda precisa passar por um procedimento específico nos Estados Unidos, né, de chancela, para que você efetivamente seja considerado residente nos Estados Unidos. Então você ainda tem uma janela de oportunidade de conseguir se programar antes de entrar no país, antes de você realmente estabelecer a sua residência lá e fazer alguns ajustes patrimoniais dentro da sua situação aqui do Brasil. E uma última possibilidade que você pode pensar, na verdade, é sobre a repatriação de alguns recursos, ou de repente não vale a pena você manter algum recurso aqui no Brasil, vale a pena você liquidar esse recurso, enviar para os Estados Unidos, encerrar com determinadas aplicações ou investimentos que você tem aqui, ou até mesmo em alguns casos, gente, eu já atendi e as pessoas às vezes nem sabem disso, a manutenção da dupla residência fiscal, Brasil e Estados Unidos, em alguns casos, ela até pode vir a ser vantajosa. Sim, a depender do tipo do rendimento que você tenha, a depender do tipo de patrimônio que você tem aqui no Brasil ou que você vai construir nos Estados Unidos, apesar de não ter acordo para evitar a dupla tributação entre Brasil e Estados Unidos, existem algumas compensações que são possíveis ser feitas e que, a depender do caso, né, da pessoa, da estrutura, ainda assim sai mais barato você manter a dupla residência do que manter a residência fiscal em um dos dois países, ou no caso só os Estados Unidos, ou no caso só o Brasil. A gente sempre costuma aconselhar os nossos clientes a fazermos uma análise, um estudo tributário, para que essa situação realmente seja diagnosticada como sendo a mais vantajosa, mas pode vir a ser sim uma opção para alguns clientes nossos. Portanto, gente, o planejamento pré-imigratório ele é essencial para quem está indo para os Estados Unidos, para que essa conta realmente não fique cara, para que você faça uma transição segura, tranquila e, sobretudo, menos onerosa para sua família. E aí, gostou desse conteúdo? Já sabia dessas dicas, de todos esses procedimentos que você podia seguir? Então, se inscreva aqui no meu canal e encaminhe esse vídeo para quem está de malas prontas para as Américas.